Boa noite. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos chegando por aqui, ocupando nosso lugar nessa linda roda das 8. Uma honra e um prazer estar aqui novamente para começarmos mais um ciclo juntos. Vamos ficar aqui 5 dias, refletindo sobre alguns temas, meditando. Boa noite. Me fale da altura do som, como é que tá, se tá muito baixo, muito alto. E nesse nosso ciclo aqui, eu vou propor para vocês, para nós falarmos sobre os compromissos. Vocês já ouviram falar dos 4 compromissos? Na verdade são 5, né? Tem um livro dos 4 compromissos e aí tem um livro que fala do 5º compromisso. É um livro que fala dos compromissos a partir do nosso coração. Já ouviram falar dele? É do Dom Miguel Ruiz. Eu vou trazer as reflexões desse livro aqui. Eu estava essa semana meditando, né, pedindo orientação, guiança para o meu anjo da guarda, para Deus, para trazer o que trazer aqui para a gente refletir nessa roda. E de repente enxerguei o livro ali na minha frente. Eu já li esse livro há uns anos atrás e foi muito, muito importante. E eu peguei ele nessa semana para ler de novo, né, para relembrar. E como é interessante, eu até estava fazendo essa reflexão agora, né? Dependendo da época da vida que a gente tá, a gente lê de uma maneira diferente as coisas, nós recebemos de uma maneira diferente as informações, nós prestamos atenção muitas vezes em coisas que a gente não prestava antes. Então, esses nossos dias aqui, esses nossos 5 dias aqui, nós vamos falar cada dia de um compromisso. Seja impecável com a sua palavra, não leve nada para o lado pessoal, dê sempre o melhor de si, não tire conclusões. E o 5º compromisso, que é seja cético, aprenda a ouvir. Esse é muito interessante, que vai ser no nosso último dia. Traz um aprendizado muito, muito lindo. Eu estava lendo ele, inclusive, hoje, e é muito interessante o que ele traz. E ainda sobre essa reflexão que nós vamos fazer hoje, que é seja impecável com a sua palavra. O que é para você ser impecável com a sua palavra? O livro é esse aqui, ó. Os 4 compromissos. É um livro que ele vem da filosofia tolteca. E é muito interessante, né? A filosofia tolteca eles são homens e mulheres sábios, né? Tinha muita sabedoria, que acho que é do sul do México, né? São um povo muito antigo e por muito tempo a história deles ficou guardada, né? Ficou meio ali, não se falava muito sobre isso, são ensinamentos espirituais. E aí Dom Miguel Ruiz, que também é um autor mexicano, veio trazer essa preciosidade pra gente, esses ensinamentos, né? Que são tanto do campo espiritual quanto do campo emocional. Ele vem nos trazer esse aprendizado. E ele fala uma coisa tão linda quando ele vem trazer esses compromissos, que eu fiz questão de escrever para trazer aqui. Essa frase me pegou bastante quando eu estava lendo o livro. Ele fala assim, que quando a gente adota esses 4 compromissos na nossa vida, e um deles nós vamos falar hoje, que é a impecabilidade da nossa palavra, eles criam um poder pessoal em nós que é suficiente para alterar crenças que são baseadas no medo, né? Quanto que nós temos tantas crenças que nós trazemos hoje que são baseadas no medo, na insegurança. E ele diz que esses compromissos, quando nós assumimos ele na nossa vida, como nós colocamos em prática, eles têm um poder pessoal suficiente de fazer a gente alterar esses compromissos e transformá-los em amor, né? Tirar eles do medo e transformar em amor muitas crenças e muitos comportamentos. E hoje a gente vai falar então, seja impecável com a sua palavra, né? E eu tava pensando, né? O que é ser impecável com a nossa palavra?
É só falar coisas boas, coisas bonitas, é ter palavras limpas, né? E quando a gente pensa em impecável, o que traz a primeira coisa que vem na nossa mente? Que tem que ser polido, alguma coisa nesse sentido. Mas é muito além disso, né? Ser impecável com a nossa palavra é assumir responsabilidade sobre aquilo que nós pensamos também, né? Sobre aquilo que nós falamos com palavras, com escrita. E não só aquilo que nós falamos para o outro, mas aquilo que nós também falamos sobre nós mesmos. Esse é o ponto mais importante. Percebam, né? Quantas vezes nós esquecemos de falar palavras boas para nós mesmos, né? Muitas vezes a gente fala, eu sou insegura, eu sou ruim nisso, eu não sei fazer isso direito. Quantas vezes, né, nós já nos punimos com palavras duras para nós? E esse compromisso, esse acordo de ser impecável com a nossa palavra, começa em nós. Começa por nós, porque a partir do momento que nós usamos palavras de bênçãos para a nossa vida, e palavras têm muito poder, nós mudamos a nossa frequência, a nossa energia, nós abençoamos a nossa vida com palavras impecáveis. E a partir daí também a gente pode ser impecável para falar com as pessoas. E um pouquinho antes até da meditação, eu estava refletindo um pouquinho mais e eu pensei o seguinte, né? Hoje, a nossa vida praticamente, né? Quem hoje não tem um celular e quem não usa rede social, isso é quase impossível, né? Todos nós estamos conectados aqui de alguma forma. Ou no Instagram, ou em outra rede social, seja qual for. E eu percebo o quanto de informação que nós recebemos por palavras. Palavras escritas, palavras faladas. O quanto a gente permite também que muitas palavras entrem em nós, né? Pelos nossos ouvidos, pelos nossos olhos. E será que a gente filtra essas palavras que a gente escuta, que a gente lê? Porque é um mar de informações. E será que a gente para um pouquinho para ter presença e para perceber se a gente tá deixando entrar, né, na nossa casa, no nosso corpo, nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, na nossa mente, palavras impecáveis? Porque isso também cria um campo de energia, aquilo que a gente recebe. E a partir também do que a gente recebe hoje, principalmente, né, pela internet, pelas redes sociais, isso também pode nos moldar, isso pode criar em nós crenças, né? Pode instalar em nós pensamentos que, se a gente não estiver vigiando, orando, presente naquilo que a gente recebe, isso também pode, vamos dizer assim, contaminar aquilo que a gente fala e aquilo que a gente pensa. Faz sentido para vocês? E no livro, o Dom Miguel, ele traz essa informação falando da fofoca, dos mexericos. É muito interessante, né? Ele compara fofocas e mexericos, que não são palavras impecáveis, com vírus de computador, que são feitos na mesma linguagem, mas que tem uma intenção danosa por trás, né? E é o que acontece muitas vezes com o que a gente recebe também na internet, né? Quando a gente fofoca de alguém, quando a gente escuta uma fofoca de alguém, quando a gente, né, faz os mexericos aí, ou escuta mexericos, é na mesma linguagem nossa, né? Quem fala português ou quem fala outra língua. Então, é criado na mesma linguagem. Só que a intenção por trás da palavra, ela é para causar dano, ou a alguém, ou alguma situação, a nós mesmos. Assim como os vírus de computador, né? São criados na linguagem ali do sistema, mas a intenção deles é prejudicar, né? Causar um dano. E que muitas vezes não é perceptível na hora. O estrago vai ser visto depois. E percebam que assim também muitas vezes acontece se a gente não cuida das nossas palavras, se a gente não traz essa impecabilidade para as nossas palavras. E a impecabilidade, ela tá ligada com a verdade e com o amor. Eu vejo assim, vejo se faz sentido para vocês. Para mim, quando eu falo impecável, é uma coisa verdadeira, uma coisa que tem amor, que tem verdade, que tem generosidade. Então a gente precisa fazer um exercício de cuidar, né, dessas nossas palavras que têm tanto poder. E uma história também que tem no livro, essa também eu anotei aqui para não esquecer de trazer, porque eu acho que traz uma reflexão muito interessante também em relação ao poder que as palavras têm na nossa vida
e ao poder que as nossas palavras têm sobre a vida das pessoas, né? Ele conta no livro a história de uma mãe que estava muito cansada, trabalhou o dia inteiro, uma semana super cansativa, então ela trabalhou, estava exausta, queria chegar na casa dela e ficar tranquila, deitar ali no sofá, tirar o sapato e ficar ali tranquila. Só que quando essa mãe chega em casa, ela tem uma filha pequena. E a filha pequena foi pra escola, chegou da escola e tá super feliz. Ela tá cantando, dançando, né, virando cambalhota, querendo ali colocar a energia pra fora e cantando muito alto. A história do livro é que ela tá cantando assim nas alturas. E essa mãe cansada, né, exausta, querendo silêncio, simplesmente diz assim pra filha dela: fica quieta, a sua voz é horrível, você não pode cantar assim. A filha se silencia e pensa: a minha mamãe disse que a minha voz é horrível, que eu preciso parar de cantar. Palavra, crença instalada. Porque foi a minha mãe que falou que eu canto mal, que a minha voz é feia. O poder dessa palavra, né, segundo a história do livro, fez com que essa menina não cantasse mais, porque ela acreditou. A minha mãe disse que a minha voz é feia. Então ela parou de cantar. Ela começou também a parar de falar, de se comunicar socialmente na escola e começou a ter problemas ali de aprendizado, porque ela acreditou numa palavra. E não foi dita com maldade pela mãe, a mãe também estava cansada. Só que foi uma palavra dita, instalou uma crença, essa criança acreditou e levou isso para a vida. Isso é um exemplo, né, de um livro. Mas quantas vezes a gente também está cansado, ou a gente já está de saco cheio de alguma coisa e a gente solta palavras sem presença, né? Quantas vezes nós já fizemos isso, né? Então, um insight que me trouxe hoje isso também, um aprendizado é assim: presença nas palavras. Mesmo quando a gente está cansado, esgotado, querendo às vezes falar uma palavra que não é impecável, a gente pensar no poder que tem o que a gente fala e no poder que tem também o que a gente recebe. Né? Porque quantas vezes nós já escutamos também isso, né? Escutamos palavras ofensivas, né? Pessoas que querem nos ofender, pessoas que às vezes falam realmente sem querer porque estão cansadas ou falam mesmo para nos atacar. E o quanto nós acreditamos nas palavras? E o quanto às vezes isso não é uma verdade absoluta, são apenas palavras ditas de um lugar de dor, né? De um lugar muitas vezes de falta de presença e de consciência. Então, o aprendizado, a reflexão que eu quero trazer aqui hoje é essa: nós prestarmos atenção àquilo que nós falamos, escrevemos, e também àquilo que nós escutamos e lemos. E tudo começa por nós. Começa pelo que nós falamos de nós mesmos, pelos pensamentos que nós temos sobre nós, para a partir daí a gente também ser impecável com as nossas palavras para o outro. E uma ferramenta para fazer isso são as 3 peneiras. Vocês já ouviram falar das 3 peneiras? As 3 peneiras, que é a peneira da verdade. Isso é verdadeiro? A peneira da necessidade. É necessário que eu fale isso, ou que eu escute isso, ou que eu escreva isso? É bondoso? É gentil? Isso que eu estou falando, isso que eu estou escrevendo, isso que eu estou escutando, isso que eu estou lendo, é bondoso? É gentil? Então isso nos ajuda a ser impecável. É verdadeiro? É necessário? É gentil? É uma boa ferramenta para aplicar na nossa vida esse compromisso de ser impecável com as nossas palavras, passar por essas peneiras da verdade, da necessidade e da gentileza. Porque aí nós podemos, além de transformar, né, de dizer palavras impecáveis, ser impecáveis nas nossas palavras, nós podemos também ser canais de cura na nossa vida e na vida das pessoas. Né? Palavras que curam, palavras que confortam. E quanto que o mundo não está precisando disso? E tudo começa em nós, a partir de nós, né? Gerenciando, cuidando daquilo que nós lemos, escutamos, falamos, escrevemos. Faz sentido para vocês?
Alguém disse que daqui impecável na Bíblia significa sem pecados também. No livro ele fala sobre isso também, né? E esse sem pecados é sem... me remete muito assim, a sem sujeiras, vamos dizer assim. Então essa é a questão da palavra impecável. Mas é muito além disso, né? É um impecável de ser responsável por aquilo que a gente deixa entrar em nós e por aquilo que a gente deixa sair de nós. Eu acho que esse é o ponto aqui da nossa reflexão, né? Presença. Presença no falar, presença no escutar, presença no ler, presença no escrever. E quando a gente vai mudando isso, como ele diz aqui, que quando a gente assume esse compromisso e implanta na nossa vida, o nosso poder pessoal é suficiente para transformar, né, crenças de medo em lugares de amor. E a partir do amor e da compaixão nós podemos criar um mundo melhor, né, a partir de nós e ao nosso redor. Certo? Então vamos meditar, que eu já até passei um pouquinho aqui do nosso tempo de reflexão hoje. Vamos meditar nesse tema hoje, a força serena das palavras conscientes. Eu vou trocar a música aqui pra gente meditar, vamos alinhando nossa coluna. Sentando confortavelmente. Tome uma respiração profunda pelo seu nariz, solte pela boca. Vá permitindo que o seu corpo repouse, relaxe. Relaxe os seus ombros, seu tórax. Respire profundamente. Inspire paz. Respire leveza. E mais uma vez, inspire profundamente. E expire. Tomando consciência do seu corpo, da sua respiração, prestando atenção no ritmo da sua respiração. E vá caminhando para dentro de si mesmo, vá encontrando o seu espaço de paz, de silêncio, vá encontrando o seu lugar de paz. Vá permitindo que a sua mente desacelere, que o seu coração pulse no ritmo da sua respiração. E vá sentindo a sua respiração se acalmar. E nesse espaço de serenidade interna, nesse seu lugar de paz interna, leve sua atenção para o seu coração. Sinta como ele pulsa. Se você precisar, coloque a mão no seu coração e sinta ele pulsar. Sinta que o pulsar do seu coração também te traz palavras de conforto, de acolhimento. O coração é a nossa sede da alma. Perceba que palavras o seu coração pulsa nesse momento. E sentindo seu coração pulsar silenciosamente, reflita: como eu tenho usado as minhas palavras?
como eu tenho falado sobre mim mesmo. Como eu tenho falado, que palavras eu tenho usado com as outras pessoas. Deixa que as respostas venham sem julgamento. Apenas perceba como você tem usado as suas palavras. Imagine, visualize, sinta que do seu coração vá surgindo uma luz azul clara, clara como um céu iluminado. E essa luz azul clara, você permite que ela vá subindo em direção à sua garganta, ao centro da sua comunicação. E essa luz azul clara começa a purificar o centro da sua comunicação, a sua fala. E você vai permitindo que essa luz azul clara, que nasceu do seu coração, purifique tudo o que não foi dito com verdade. Você permite que ela purifique tudo o que foi falado com dureza para você e para os outros. Sinta essa luz purificando. Você permite que essa luz azul clara também purifique todas as palavras que ficaram reprimidas, represadas, presas, retidas. Você permite que essa luz limpe e purifique. E você sente que tudo vai se dissolvendo suavemente por essa luz azul clara. E vai liberando o seu centro de comunicação, o seu laríngeo. Respire e sinta esse alívio, essa purificação. E no silêncio do seu coração, com a sua intenção, mentalmente, repita: as minhas palavras são verdadeiras. As minhas palavras são amorosas. As minhas palavras são íntegras. Eu escolho palavras de cura para a minha vida e para a vida dos outros. Respire e sinta essas palavras no seu coração. E imagine que a sua voz, a partir de agora, é como uma brisa leve, que toca o mundo com leveza e que se comunica com clareza. E sinta no seu coração o poder sereno das suas palavras a partir deste momento. Respire e sinta este poder sereno e consciente das suas palavras
a partir deste momento. Faça um compromisso com você. Eu serei impecável com as minhas palavras. Respire. Vá trazendo sua atenção de volta para o seu corpo, para o ambiente onde você está. Sinta os seus pés, sinta as suas mãos. Respire profundamente. E antes de abrir os seus olhos, mentalize: hoje eu escolho ser impecável com todas as minhas palavras. Hoje eu escolho falar com amor, verdade e consciência. Respire. Se você estiver pronto, abra os seus olhos. Volte para aqui agora. E traga com você a força poderosa das palavras amorosas, das palavras de cura e de verdade. Todos bem? Todos aqui de volta? Muito bom. O primeiro compromisso assumido conosco: ser impecável, gentil e amoroso nas nossas palavras. Certo? Amanhã nós seguimos para o nosso segundo compromisso. Não leve nada para o lado pessoal. Amanhã a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Gratidão. Obrigada pela presença de todos. Uma boa noite, um bom descanso, um bom trabalho para quem for trabalhar. E amanhã nos vemos.